RFI Convida. Adriana Brandão. O cineasta pernambucano Marcelo Gomes está em Paris para ministrar uma masterclass na Universidade Sorbonne sobre sua obra e carreira. Ele também participa do Festival de Cinema Regard Satellite, ou Olhares de Satélites, de Saint-Denis, na periferia parisiense. Seus dois últimos filmes, o documentário Estou Me Aguardando para Quando o Carnaval Chegar e a ficção Paloma, integram a programação do evento. Olá, Marcelo Gomes. Bom dia. Marcelo, você é um dos expoentes do cinema brasileiro atual. Como você recebeu esse convite para ministrar essa masterclass em uma universidade de tanto prestígio quanto a Sorbonne? Eu fiquei muito feliz, né? Eu acho que é um momento muito importante para a gente divulgar o nosso cinema brasileiro, que resistiu, apesar desses últimos 4 anos, e apresentar essa masterclass num país como a França, que tem uma relação com o cinema histórica tão importante, né? O berço do cinema, né? O cinema nasceu aqui. Tem uma consideração muito grande pelo cinema brasileiro, né? Meus filmes, eu tive muita sorte, porque meus filmes foram, a maioria deles, exibidos na França, passados em festivais aqui. Existe o interesse de uma parte do público francês, né, que curte o cinema de arte nos meus filmes, então é uma alegria tripla, quíntupla estar aqui em Paris apresentando esses filmes. Marcelo, o tema da masterclass, um percurso cinematográfico em torno do espaço, do tempo e do gênero. Isso é um bom resumo da sua obra? É difícil pensar, né? Acho que sim, porque, na verdade, eu faço cinema de personagens, né? Eu vou investigar dilemas dos personagens, dilemas que eu não entendo muito bem, porque coisas que eu entendo muito bem, eu não quero fazer filme sobre elas. Mas eu vou investigar dilemas que são difíceis, complexos, apesar de uma pretensa simplicidade inicial, e dividir esses dilemas, essas incompreensões com os espectadores, né? E esse personagem ocupa um espaço e um tempo, né? E é construído esteticamente a partir de um gênero. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que é um bom gancho para se falar do percurso desses personagens, né? E cinema é o espaço e o tempo, né? E o gênero do cinema que eu faço é um gênero extremamente naturalista, realista, documental, né? Onde eu misturo esses dois elementos. Sempre gostei de misturar, sempre trabalhei com atores e não atores, sempre gosto dessa confluência de gêneros também, né? Então, eu acho que dá um pouco, né, de introdução do que é o meu cinema. É um título muito bonito, poético. Fico feliz. Pois é, para mim, uma palavra desse título que caracteriza muito a sua obra é a palavra percurso. Percurso no sentido de deslocamento, de viagem. Sempre tem uma viagem em seus filmes. Pois é. Você sabe que um dia eu estava conversando com a minha mãe, ela tinha assistido o Cinema As Piranhas Urubus, Seu primeiro longa, que é um road movie, né? E depois ela assistiu o Viagem que eu Preciso, Volto que eu Te Amo, que também se passa numa viagem. E ela falou, nossa, meu filho, porque seu cinema é sempre assim, tem de tudo. São pessoas viajando dentro de um carro e aí você faz seu cinema. E é muito curioso, porque foi tudo muito natural, não foi pensado. Agora, logicamente que existe o subconsciente, o inconsciente do criador, né? Eu adoro viajar. Eu adoro fazer viagem, eu acho que viagem é um momento que você se despreende de você, um pouco da sua cultura, para entender a cultura do outro, da outra pessoa. Por isso que eu acho que também o meu cinema tem muito a ver com alteridade, né? A relação com o outro e a compreensão dessas diferenças culturais entre um e o outro, e o respeito a essas diferenças. Eu acho que a viagem propõe isso. A viagem é muito importante até para você entender de onde você vem, né? E é muito curioso porque eu ganhei uma bolsa para estudar cinema na Inglaterra. Eu saí lá do Recife, né? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu era muito jovem e eu tinha ganhado uma bolsa do Conselho Britânico para estudar cinema no interior da Inglaterra, em Bristol. E eu passei 2 anos lá. E foi muito curioso. Quando eu voltei, eu entendi muito melhor a cor, a luz, a musicalidade do meu lugar. Eu entendi muito, muito melhor de onde eu tinha vindo e qual é a cultura que eu pertencia. E eu acho que o cinema, esse cinema de viagens, esse travelogue,
que eu faço sempre, eu acho que ele propõe o espectador e a mim isso, né? Uma viagem a outro lugar e para conhecer outras pessoas com outras referências. E essa viagem propõe um processo de você sair do lugar de conforto e você entender outras realidades. E o cinema é isso, né, em síntese. Pois é, esse lugar de onde você vem, essa viagem quase sempre, com algumas exceções, se passa no Agreste de Pernambuco. Pois é. Eu nasci no Recife, né, mas eu sou de uma família que veio do Agreste. Meu pai é do Agreste, minha mãe é do Agreste, meus outros 5 irmãos nasceram lá no Agreste, em Caruaru, em São Caetano, cidades perto, bem perto de Toritama, que é um filme que é Que é o documentário que vai passar no passar festival aqui. Exato. Então, assim, eu digo muito que assim, eu nasci no Recife, o berço foi Recife, mas a raiz cultural, as histórias que eu ouvi em casa, sempre eram histórias que se passavam no Agreste. Sempre que eu tinha férias, as minhas férias se passavam no Agreste. Então, Caruaru, São Caetano, essas cidades, o Agreste era uma minha grande referência cultural. E foi a minha primeira viagem que eu fiz na minha vida, foi para o Agreste. Então, o Agreste tem uma presença muito forte no meu filme, acho que na luz, no jeito de ser, na musicalidade, né? E no desejo de contar histórias, porque eu acho que faz parte até do imaginário, ou da origem cultural pernambucana, essa coisa meio trovadora de contar histórias, né? Você chega na feira de Caruaru, tem aquelas pessoas vendendo coisas, vendendo medicamentos e contando histórias, você tem a literatura de cordel. Eu acho que tem uma tradição da história oral que é muito forte no Nordeste, e eu acho que eu trago um pouco disso para o cinema, e eu gosto tanto de contar histórias no cinema por isso. Marcelo, nesse documentário, Estou Me Aguardando para Quando o Carnaval Chegar, você faz uma crítica cruel ao capitalismo neoliberal, mas é um filme também que fala de sonhos, como Paloma, aliás, também fala de sonhos. Exato. Estou me guardando para Estou quando me guardando, o Carnaval chegar, que é a música do Chico Buarque, que depois, quando eu acabei de fazer o filme tinha outro nome, era Toritama, mas eu acho que essa música tinha tudo a ver com esse sonho que você falou agora. É muito curioso, porque quando eu cheguei lá em Toritama, eu vi aquela realidade, né, que eu passei de carro, numa viagem, vi aqueles outdoors sobre a produção de jeans, né? Aqueles outdoors em praias paradisíacas, fazendo publicidade de jeans no meio daquela seca, daquele deserto quase. E me impressionou muito essa contradição, algo que eu não compreendia. Eu fui lá tentar compreender. E chegando lá, eu olhava para as pessoas trabalhando, para as formas de trabalho, para as condições de trabalho, e falava, nossa, isso parece a Inglaterra do século XVIII, na Revolução Industrial. Isso aqui é o passado. E pouco a pouco eu fui entendendo que Toritama não tinha nada a ver com o passado. Toritama tinha a ver com o futuro. Talvez no futuro, com essa falácia neoliberal que somos todos autônomos e a gente pode sempre só trabalhar, trabalhar, trabalhar e pode consumir qualquer coisa sem pensar quantas horas a gente está perdendo da nossa vida para comprar uma calça jeans ou qualquer outro bem de consumo. Aquilo ali era o futuro de todos nós, né? E principalmente agora com a internet, que não existe mais tempo para você responder e-mail, para você responder WhatsApp. Você está trabalhando de 7 horas da manhã, que você acorda, até meia-noite. Você vai perdendo pouco a pouco a sua vida privada e seu escritório dentro de casa ou fora de casa vira a sua vida. O trabalho, ele domina completamente a nossa vida. E a gente pensa que a nossa vida vai mudar para melhor se a gente se dedicar completamente ao trabalho. Então, quando eu refleti sobre aquilo, eu falei, nossa, me deu um nó na cabeça. E eu comecei a construir esse documentário em cima disso. Voltando à sua pergunta, e onde é que está o lugar para o sonho, né? Onde é que está o lugar para o subconsciente, para o inconsciente, né? Para você elocubrar outras formas de vida. E tem até o momento que as pessoas falam do sonho. É fundamental sonhar, né? A gente acorda e a gente não sabe nem o que a gente sonhou. E nem lembra e nem quer lembrar. A gente corre e vai trabalhar, né? E o sonho é fundamental. O sonho é construção de utopia. E a gente está vivendo num mundo quase distópico, né? Pois é, agora falando do sonho da Paloma, Sim. né? A Paloma é uma mulher trans que sonha em casar como todo mundo, né? Um filme muito, muito delicado, né? Mas também de muita violência. Você me contou que você fez a
a pré-produção desse filme antes da eleição do Jair Bolsonaro, mas as filmagens foram já durante o governo do Jair Bolsonaro. Foi importante fazer esse filme que denuncia a violência contra os trans no Brasil nesse momento? Olha, fundamental, fundamental. Só voltando ao início da sua pergunta, né, você falando do sonho, é muito curioso, porque os moradores de Toritama, eles sonham numa vida lazer, uma vida mais cheia de realizações pessoais, e no caso da Paloma, ela sonha uma realização pessoal que ela não tem acesso, ela é proibida pelas instituições sociais, religiosas, que não permitem ela sonhar. Ela sonha, mas a subjetividade dela é negada, né? E acho que foi muito importante fazer esse filme, principalmente no Brasil, onde é um país que pela 20ª vez esse ano bateu o recorde de o país que mais se mata pessoas da população LGBT. Isso é terrível. E é terrível principalmente porque no governo Temer e no governo Bolsonaro, as políticas de proteção à população LGBT foi completamente destruídas, não existia mais. E com isso, essa violência foi aumentando a cada dia. Então era muito impressionante fazer esse filme naquele momento do Brasil, onde o Brasil via uma pessoa de ultradireita com valores terríveis, né? Com valores que não eram humanos, que não considerava toda a população brasileira, mas só uma parte da população que votou nele, né? Fazendo coisas arbitrárias em relação ao meio ambiente, às comunidades indígenas, às comunidades trans, fazer esse filme, que é sobre alguém que quer sonhar, mas essas instituições não deixam ela sonhar. Foi fundamental e foi muito bonito. E eu me lembro quando o Bolsonaro ganhou as eleições, a gente se juntou, apertou a mão de todo mundo e disse, estamos juntos. E eu acho que isso também deu muita força para a gente resistir, né? E resistimos, né? Resistimos a esse governo, resistimos a uma pandemia, conseguimos pouco a pouco terminar o filme e fiquei muito feliz, porque foi exatamente no fim do governo dele, quando ele perde o governo, que a gente lança o Paloma no Festival do Rio, ganhamos o festival, ganhamos outros festivais. A Kika ganhou o prêmio de melhor atriz, ganhou o prêmio de melhor atriz aqui em Paris, no Festival Cherry Cherry, ganhou o prêmio de melhor atriz no festival no Vietnã. Eu acho que o trabalho dela é magnífico e tocou o coração de pessoas de diferentes partes do mundo. E estou muito feliz que a carreira dela está seguindo. E como você fez justamente esse último governo trouxe uma crise também para o cinema nacional. Muita gente não conseguiu produzir os filmes. Como você fez para continuar produzindo, Marcelo? Olha, graças ao talento dos meus produtores, né, e de minhas produtoras, que a gente, antes, né, ali antes do governo Bolsonaro, ainda existiam editais, e por sorte ganhamos esse edital para fazer o Paloma, e ganhamos o edital para fazer o Estou Me Guardando, que na época era o Ministério da Cultura, que foi extinto, então. Ou seja, conseguimos também com apoio da nossa produtora. Por sorte, o filme demora alguns anos. Exatamente, tem esse delay. E também conseguimos uma coprodução com Portugal através da UBA Filmes. A importância, né, que foi muito importante. Dos apoios internacionais. E do apoio internacional, para o Paloma também. Então, a partir disso, né, a partir desses apoios, a gente conseguiu fazer o Estou Me Guardando durante o governo Temer. Fim do governo Temer, início do governo Bolsonaro, a gente começou a fazer o Paloma, né? E, por sorte, também, a gente tinha ganhado outro prêmio para fazer o Relato de um Certo Oriente, inspirado no livro do Milton Ratum, né? Então, na verdade, o que parou a gente foi a pandemia, não essa política terrível desse governo. E mesmo se a gente tivesse paralisado, porque a gente não tinha filme para fazer, a gente ia inventar. A gente ia resistir como muita gente resistiu no Brasil esses 4 anos. E, novamente, voltando à sua primeira pergunta, é com muita felicidade que eu estou aqui em Paris, principalmente para falar que o cinema brasileiro resistiu. Resistiu a esses 4 anos e agora a gente vai ter... Pois é, a expectativa agora, Marcelo. Bom, eu acho que a expectativa, a gente sabe que não vai ser fácil, né? Basta ver o que aconteceu no dia 8 de janeiro. A nossa sociedade é uma sociedade que, de uma forma ou de outra, fomentou
o ódio nesses últimos 4 anos. É uma sociedade doente, desumanizada. A gente tem que humanizar essa sociedade. A gente tem que desconstruir esse fluxo de ódio que está acontecendo no Brasil, principalmente contra a comunidade LGBTQIA+, e contra as minorias, né? Você vê o que está acontecendo com os Yanomamis agora. É um horror, é um genocídio aquilo, né? O que aconteceu nesses últimos 4 anos. Então, esse governo que vem agora tem que resolver muitos problemas emergenciais e retornar com políticas que têm a ver com os direitos humanos, né? Com uma política boa para a educação e também com a política cultural, né? Porque a cultura é fundamental para uma sociedade, né? A gente espera, a gente tem que ter paciência, porque eu acho que tem muitos problemas para resolver, mas já começaram a sair alguns editais, espero que vão sair outros, espero que a Ancine, que é a agência reguladora de cinema, volte às suas atividades normais, né? E daqui para frente o sol volta a brilhar no Brasil depois desses momentos de trevas que a gente teve, né? O Brasil sempre foi um país muito hospitaleiro, né? Do riso, né? Da convivência pacífica, né? E nesses últimos 4 anos, no dia a dia do Brasil, a gente vê experiências de ódio, de irritabilidade, de desrespeito, que não tem nada a ver com a nossa essência cultural, né? Que foi um país sempre aberto a várias culturas do mundo inteiro. Eu espero que isso volte. Isso é fundamental. Pô, como a gente está aqui na França, se eu não me engano, a sua única participação no Festival de Cannes foi em 2005 com Cinema, Aspirinas e Urubus, que foi o seu primeiro longa-metragem. Tem algum plano aí para você voltar? Você participou de vários festivais, mas Cannes, né, tem Cannes, né, como agora. Tem algum plano para você? Pensa, está no seu radar? Olha, eu acho que é importante o seguinte, eu acho que é importante o realizador fazer um cinema que tem a ver com o seu coração, que tem a ver com os seus sentimentos e que tem a ver com dilemas que ele quer refletir, né? As curadorias de cinemas, cada uma tem sua especificidade, estética, seu pensamento, os seus desejos, suas agendas, né? Suas geopolíticas. Então, assim, eu acho que o que é importante é a gente fazer cinema. O cinema que tem a ver com nossos sentimentos. Se chega a um festival e gosta dos seus filmes, né, melhor, porque dá uma visibilidade muito grande. O Festival de Cannes dá uma visibilidade muito grande. Mas devido a questões de agendas, quando o filme está pronto ou não, ou até decisões do agente de vendas, né? Meus outros filmes estiveram em Veneza, em Berlim, em São Sebastião, em outros festivais que foram tão importantes quanto, né? Que deram uma visibilidade muito grande. Se Cannes estiver aberto a receber outro filme meu, tudo bem. Quem sabe o relato... Se não, está tudo certo, a gente continua fazendo o nosso cinema, exibindo em muitos outros festivais, e eu acho que é bom essa pluralidade de festivais, essa pluralidade de curadorias, né? Porque dá espaço a uma diversidade maior de filmes. Muito obrigada, Marcelo Obrigado Gomes, a você. cineasta brasileiro pernambucano que está em Paris para ministrar uma masterclass na Universidade Sorbonne. Muito obrigada e sucesso, e grande expectativa que eu estou já para ver o relato de um certo Oriente. Espero que fique pronto logo ainda esse ano, e quem sabe a gente volta aqui para apresentar em Paris o novo filme. Obrigado.